a gente tem também, a gente tem também a questão da escala urbana, né? Então, a gente pode dizer que todo esse olhar sobre o impacto da luz na fisiologia das pessoas pode acontecer também, né, no espaço urbano. Então, a cidade, né, a gente tem hoje muita luz, né? A gente tem alguns sistemas que impactam um pouco mais digamos, na ambiência noturna da cidade, que é a definição da iluminação pública, né? Então, para contextualizar um pouquinho, o que que a gente tem, né, em termos de processo de influência da luz, né? Então, eu não sei muito quanto o público aqui, né, já sabe desses princípios, mas de uma forma muito simples, a gente tem, então, a presença, né, da luz, faz com que a gente não produza alguns tipos de hormônio, que são adequados para iniciar os processos de sono, né? Então, que é um hormônio chamado melatonina, e que a gente, durante o dia, tem quase nada de melatonina no corpo, né? Porque a luz inibe o processo de produção da melatonina. Então, na realidade, a gente tem um ciclo, né, claro e escuro, é o ciclo do dia e da noite, e nosso corpo tem um projeto, né, que responde, então, ao claro e escuro de formas diferentes, através de uma produção de hormônios, que são substâncias bastante importantes para regular uma série de processos dentro do corpo, né? Então, é como se a gente tivesse reloginhos espalhados, né, nesses órgãos, para que eles funcionem ou para que eles reduzam um pouco o seu funcionamento do dia ou à noite, né? E o que acontece no momento que a gente passa a ter, então, uma cidade iluminada, né? A gente passa a ter iluminação elétrica, aumentando o período do dia, a gente está mandando uma mensagem para o cérebro que ainda é dia, né? Então não produz aquele hormônio para entrar no processo da noite. Então, esse é o grande problema, né? E luz no horário inadequado. E hoje a gente tem um problema que na escala urbana ele está se agravando pela implantação dos sistemas em LED, né? Que eles têm uma intensidade maior, um brilho maior, ou seja, eles são capazes de ter um impacto maior, não só nas pessoas, mas também na fauna, né, na flora. Então, a gente tem muitas árvores em parques que às vezes têm o seu sistema de crescimento alterado, né, todo aquele ecossistema que está dentro de uma árvore. Então, a gente hoje tem estratégias através de áreas que conduzam o facho só para onde precisa ser iluminado, né? Sem contar as questões assim de que a gente não enxerga mais o céu, né? Então, todos esses processos a gente precisa entender como o cérebro recebe a luz, né? Para onde esse sinal vai. Então, essa área que hoje a gente chama neuroiluminação, ela, digamos, transpassa um pouquinho esse conhecimento, né? Da parte da estrutura do corpo e é, na verdade, um olhar sobre o ser humano, né? Projetar olhando como esse ser humano reage ao ambiente, né? Então, eu não sei, Patrícia, se é um pouco esse aspecto, né? Não sei que vocês, se vocês têm perguntas também, eu acho que as perguntas do público, eles nos ajudam a conduzir um pouquinho a conversa, né? Mas houve recentemente também uma luta muito grande de um grupo dentro da ABNT para que a gente tivesse, né, parâmetros capazes de diminuir um pouquinho o impacto dessa luz na fisiologia humana, né? Através de um controle de temperatura de cor, né? Que a gente hoje, o ideal é que a gente não tivesse luz, né, à noite, mas a gente não vai retroceder há séculos, né? A gente tem que hoje trabalhar com a hipótese de como eu posso fazer da melhor maneira possível, com menor impacto, né, com menos luz, e quais são as propriedades dessa luz que são digamos, menos danosas do que o que a gente hoje tem aí, né? Então, eu acho que isso é um assunto que está super nas rodas de discussão, né, de quem se envolve com iluminação, e isso está fazendo com que
né, os poderes de público, assim, que a gente consiga ter um pouquinho mais de estratégias, ou seja, políticas públicas que a gente chama, né, que considerem esses problemas que a luz noturna pode trazer para o corpo, né, e para todo o sistema, todos os seres vivos, enfim. Sim, você sabe que, né, a gente abordou esse assunto agora de início, assim, para poder, né, falar bem sobre uma geral aí, né, da neuroiluminação, do neurolighting, né. É, eu lembro que há muitos anos atrás, eu não lembro exatamente qual foi o ano, mas alguns anos atrás, no LED Forum, foi eu não lembro o nome dela, porque já faz um tempo, mas foi uma americana que justamente falou sobre isso. Ela falava sobre paisagismo, não era nem iluminação pública na época que a gente debatia Uhum, muito, era mais a parte de dispêndio de energia mesmo, de iluminação, de você escolher um equipamento de forma errada. Então, escolhia para iluminar a copa de uma árvore, iluminava a copa da árvore, por exemplo, mas passava a iluminação além, né? E isso prejudicava toda a fauna e flora, inclusive migração de pássaros e tudo mais, porque eles vão, às vezes, assim, né, por conta da luz. E aí, na uhum, verdade, não era uma luz natural, era uma luz artificial que estava sendo colocada, e isso dava uma confusão ali, né, entre a migração deles. É, e aí, agora há pouco tempo, a gente tem escutado falar, por conta também, né, de é, excesso de iluminação, né, iluminação pública, e por conta do LED está vindo, né, substituindo já há alguns anos, né, a iluminação de sódio, que eu particularmente aqui vou até falar, eu sei que não é, eu acho bonito, mas realmente não é eficiente. Mas eu acho mais bonita, uma luz mais gostosa, mas aí por conta de várias situações, né, como não definir o RC, né, de forma correta, por conta de segurança pública mesmo. Eu lembro que lá em São Paulo, eu acompanhei na época do mestrado, imagina, 2013, 2014, na verdade, eles fizeram toda a troca da iluminação enquanto eu fazia o mestrado. Eu ia embora muito tarde, e aí eles faziam a troca da iluminação pública de sódio para LED na 23, né, de maio ali. E era, assim, surreal. Parecia luz de estádio, na verdade, que foi colocado ali, né? Então eu olhava para trás, aonde não tinha sido colocado aquele breu, né? E aonde eu ia passando já no retrofit, né, ali do LED, era a iluminação de estádio, iluminava tudo, embaixo dos viadutos e tal. A gente sabe que segurança pública é difícil, né? Mesmo de dia acontecem, né, os assaltos, então não é só por conta da iluminação, mas a iluminação acho que ajuda bastante nisso também, né? Ter menos sombra ali, né, para poder se esconder. A gente sabe, né, que isso daí acaba melhorando um pouco a segurança nesse sentido, né? Mas tem também o problema, né, a problemática do espectro azul, né? Fica muito ali na nossa saúde. E às vezes, muitas vezes, eu vejo, inclusive até perto da minha casa aqui, que foram colocados alguns postes de iluminação péssimos, na verdade, assim, sabe? Então, às vezes tem por economia, né, também de prefeitura, de governo, a gente sabe que isso acontece também, então é complicado, porque às vezes não é colocado, né, um produto, né, um equipamento que seja realmente eficiente ali, né, para o espaço, mas acontece, né. E luminárias, às vezes, que não são luminárias que façam a projeção de acordo também, e acaba tendo um dispêndio aí de qualquer forma também, né, não só de luz, como de energia, né. Então, eu vi recentemente, né, falando algumas pesquisas dizendo que o futuro da iluminação pública, na verdade, vai ser uma iluminação quase que âmbar, né? Mas eu falo, será que isso ótimo, né? Pela saúde, ok, mas eu falo, será que isso vai ser bacana, assim, pensando na segurança pública também, como é que vai ser isso, né? Como que a gente vai visualizar, como que vai ter, né, o IRC ali para poder visualizar as coisas reais, né, como elas são, pelo menos mais próximo da realidade, né? Então é um assunto assim extenso, né, que a gente tem que É, eu pensar, tenho, ter eu muito. tenho uma posição, sabe, Patrícia, em relação, Uhum, assim, a essa questão da segurança, tá? Eu acho que tem, né, tem uma pergunta ali no chat, e depois eu coloco aqui, tá? Só para não perder esse gancho aí da questão da segurança, né? Tem, assim, se a gente for olhar, né, e fazer uma pesquisa em termos de publicações, de pesquisas realmente científicas, com metodologias que, digamos, são mais ou menos validadas, né? Porque às vezes a gente, nem tudo que está publicado, né, é bom.
né? Então a Uhum, gente tem que, às vezes, começar a olhar também como que esses dados foram coletados, né? Porque às vezes as pessoas fazem nos artigos, digamos, afirmações generalizando situações que são relativas àquela pequena amostra e não poderiam ser generalizadas, né? Então, eu diria que quando eu analiso esses artigos em termos de segurança, o quanto aumentar a iluminação aumenta a segurança, a gente tem gente defendendo os dois times, né? uhum, Mas, recentemente, eu fui banca de um aluno de doutorado lá na USP, eu não recordo bem o nome dele agora, mas que ele estudava justamente a questão da iluminação pública e segurança, né? Então, lendo o trabalho dele, né, eu me atualizei em muitas questões ali. E eu acho que tem assim um equívoco em achar que é aumentando a iluminação, né? Na realidade, é colocando luz no local correto, não necessariamente aumentando a luz em todos os sentidos. E ele mostrou nesse trabalho algumas situações de que a percepção de segurança pode aumentar, né? A segurança não aumenta, né? O que uhum, acontece é que a luz, às vezes, ela desloca a criminalidade para outro local, ela também não acaba com a criminalidade. sim, Mas essa percepção de segurança, ela é maior quando os planos verticais estão iluminados e não quando os planos horizontais estão iluminados. Porque no momento que eu ilumino, os planos verticais, eu tenho essa noção, né, mais da espacialidade, eu consigo, digamos, dominar visualmente essa espacialidade. Então, o que acontece, na minha opinião, é que aumentam a iluminação, né? Muitas vezes com holofotes que ofuscam profundamente e impedem que a gente veja uma pessoa, né? uhum, Que pode estar se aproximando. Então, eu acho que é uma abordagem equivocada aumentar a iluminação. Eu acho que a uhum, abordagem mais correta seria, usar luminárias que efetivamente possam iluminar onde é preciso iluminar, né? E fazer com que esses locais, né, esses pontos um pouco mais escuros, mais verticalmente, é que vão dar essa percepção de segurança, né? E como tu falaste, é uma percepção, porque na realidade é, a criminalidade durante o dia ela é maior do que à noite, né? Então, se fosse só a luz que tivesse esse poder, eu acho que a luz, né? A gente está sempre defendendo que a luz tem muito poder, mas esse poder, eu, particularmente, eu não acredito que a luz tenha, né? é verdade. E só emendando um pouquinho na pergunta que tem ali no chat, né? Como é que a gente faz o controle de uma iluminação que seja adequada para o corpo e a necessidade de acuidade visual dos motoristas, por exemplo? E aí, de novo, né? Aí entra um pouco nessa mesma resposta, nessa mesma abordagem da iluminação para a segurança, né? Eu não preciso ter, para que o motorista visualize a pista ou visualize obstáculos a uma certa distância, eu não preciso ter uma iluminação fantástica de LED, brilhante de LED, né? Eu não preciso, inclusive, nem ter um IRC, porque não importa se eu vou bater no carro vermelho ou no carro azul, eu só não posso bater no carro, né? Então, nesse sentido, eu até acredito que muitas vezes a iluminação de sódio, né, ela atende algumas questões, porque mesmo ela sendo péssima em termos de percepção de cores, né, ela tem uma certa eficiência energética. Então, eu acho que assim, ó, como é que a gente controla, né? A gente controla botando luz só aonde é preciso, né? Existem, por exemplo, sistemas em algumas cidades estrangeiras de dimerização, ou seja, tem uma espécie de um sensor de presença, né? Quando o carro está se aproximando, ou quando a pessoa está caminhando, né, no passeio, esse sistema vai se acendendo, né? E fazendo com que a cidade possa ter uma iluminação um pouco mais reduzida. Em caso também de criminalidade, o sensor de presença vai acender. E a gente nunca pode esquecer que o carro tem o farol, né? O carro tem a sua própria iluminação. Então, isso é uma complementação também, né, dessa iluminação pública, né? A gente não depende só da iluminação pública para que o carro visualize, né? Ele tem a sua própria luz. Então, eu acho que é por aí também, né? Não sei, não vou me prolongar muito, né? Enfim.
Hum. Não, perfeito, Betina. Jéssica, eu queria que você, para a gente poder, né, fazer um bate-papo aqui mais global aqui sobre o tema e sobre a pós também. A Jéssica, eu queria que você se apresentasse um pouquinho e falasse um pouco do seu trabalho. A Jéssica vai ministrar a disciplina de neuroarquitetura. Então, na verdade, é ela que vai abrir, né, a pós, né, para a gente, né, o primeiro módulo é a aula dela, para justamente dar toda a introdução sobre neurociência aplicada à arquitetura, falar sobre os recursos da neuroarquitetura, né, que a gente pode fazer essa junção. Quando a gente fala do neurolighting, a neuroiluminação, né, iluminação integrativa, são várias frentes aí, né, que estão em conjunto atuando, né, para a melhora da saúde, da iluminação na saúde do usuário. E a neuroarquitetura é um braço disso também. Então, fala um pouquinho do seu trabalho, um pouquinho de como você atende, né, os seus clientes e um pouquinho do processo, né, de projeto para eles poderem conhecer um pouquinho também, por favor. Tá ótimo, obrigada, Paty. Você sabe o quanto eu gosto de você pessoalmente, admiro o seu trabalho, e para mim é uma honra estar aqui hoje, né, nesse momento com vocês e também poder compartilhar meu conhecimento, não só aqui, mas também nessa pós aí tão bacana, tão Honra completa, né, que a nossa. gente sabe o quanto você planeja tudo com tanto carinho. Sim. Estou feliz de ver algumas carinhas conhecidas aqui, Fátima, né, um pessoal aí, um prazer estar aqui novamente com vocês. Minha formação inicial é em arquitetura e urbanismo. Uma questão pessoal me levou a aprofundar em neurociência. A minha filha mais velha hoje está com 12 anos, nasceu prematura e eu comecei a mergulhar aí nas questões de desenvolvimento infantil, desenvolvimento cerebral, e deu tudo certo. Hoje ela toca instrumentos musicais, fala várias línguas, então super certo a questão de enriquecimento ambiental. Mas isso me levou a aprofundar em neurociência. Fiz uma certificação em Copenhague, na Business School de lá, porque os últimos 13 anos passei na Suíça, em Basel, na parte alemã, e aí acabou que lá, antes de eu voltar para o Brasil, também fiz um mestrado em Veneza, de neurociência aplicada no design arquitetônico. Passei esse último ano aqui no Brasil, onde eu tive meu filhinho caçula, que tem um aninho agora, mas agora em agosto eu já estou também indo para os Estados Unidos para novas aventuras. Então, dentre tudo isso, a neurociência sempre abraçando todos os contextos da profissão em si, tanto na questão residencial, comercial, corporativa, e também compartilhar esse conhecimento, então, com cursos de curta duração, pós-graduação, e é um prazer aqui. Tem algumas imagens aí, a Paty vai me pontuando, conforme for bacana compartilhar alguns detalhes, né? Porque a gente sabe o quanto que o designer, o arquiteto, o engenheiro fica aguçado de ver alguma coisa. Então, também trouxe aqui um material para poder salpicar um pouquinho para vocês essa prática aí. Jé, acho que você pode falar um pouco sobre alguns projetos que você fez, e explicando um pouco do processo criativo disso, como que você introduziu a neuroarquitetura nesses projetos, como era, como ficou depois, quais foram as soluções, sabe? Para ficar mais fácil, né, de todo mundo aqui poder, para quem não está muito inteirado com a área, né, poder entender e saber o que vai ser visto, né, na pós, inclusive. Perfeito. Bom, então eu vou compartilhar aqui algumas imagens. Aí a gente vai conversando, você vai me pontuando, tá, Paty? Você Tá está bom. como anfitriã, viu, Jéssica? Você pode compartilhar as imagens. Ah, muito obrigada, Juliana. E quem tiver dúvida também, ao longo das imagens, né, quiser fazer perguntas, vai colocando aqui que eu É, vou passando para a Jéssica aqui, tá bom? acho que ela ficou meio travadinha aqui, deixa eu ver aqui. Tá mostrando tudo ao mesmo tempo. Acho que vou ter que parar de. Eu separei aqui só um minutinho, pessoal, que eu sou uma senhora de 97 anos, quando lida com tecnologia. Tipo eu, então, né? É isso. Ah, Pronto, vamos lá. Ó, deixa eu deixar grande aqui. Vocês estão vendo as imagens, né?
Tá tudo certo? Alguém me faz um sinal aí? Tá vendo, Sim, Paty? Tá vendo, Bem, Betina? professora. Ah, sim. pode falar. Pedro, Sim, isso. Dá por para ver. favor. Obrigada, Pedro. Bom, eu vou compartilhar com vocês um projeto foi um grande projeto. Tive muito carinho aí de participar de uma grande indústria farmacêutica na Suíça, em Basel. Porque a indústria farmacêutica, então o campus era imenso, principalmente dessa, que é uma das principais lá da cidade, mas alguns ambientes e trazendo alguns pontos principais. Podem me interromper a hora que vocês desejarem, tá? Então, nós saímos, por exemplo, desse padrão, desse perfil, onde atende todas as técnicas, todas as normas, questão de ergonomia em relação ao espaço físico, mas começou a entrar uma demanda muito grande de pertencimento, saúde mental, burnout, em especial na questão de pandemia, como que a gente trazia de volta os colaboradores para o espaço construído, uma questão pós-pandemia com tanta gente com crise de ansiedade, estresse, home office, como que a gente também tirava do conforto de casa, às vezes não tão produtivos, mas tinha que trazer para o escritório, enfim. Então acabamos saindo dessa arquitetura, por assim dizer, e entrando num ambiente mais quente, mais aconchegante, ainda mantendo a questão corporativa. Então, o quanto a gente pode ampliar esse pé direito, o quanto a gente começa a trazer paletas inspiradas na natureza, quanto a gente consegue trazer de madeira, de curva, de cor. E aí eu tenho um olhar bem crítico, quem acompanha meu trabalho em relação a paletas tão não muito saturadas, mas muito tons pastéis em tudo, porque aí não necessariamente a gente tem um enriquecimento ambiental. E esse enriquecimento ambiental que eu compartilho com vocês é questão de textura, cor, forma, tudo que é estímulo. A questão visual, claro, que é uma das primeiras que a gente acaba fazendo esse contato no nosso desenvolvimento humano, então, mas também a questão da audição, da percepção, do equilíbrio, e aí nos próximos projetos a gente vai falando um pouquinho mais. Mas para vocês entenderem como é importante esse enriquecimento no detalhe do visual, a gente tem uma percepção que a gente fala que é áptica. Então, a nossa visão, quando enxerga uma textura, ela tem uma codificação cerebral que a gente sente essa textura. Então, eu fotografei esse painel onde nós colocamos na sala, eu vou mostrar adiante para vocês a sala de descanso que a gente colocou esse painel, porque ao olhar essa textura, vocês podem sentir como que ela é. Todo mundo aqui tem uma sensação ao olhar esse painel. Então, isso causa engajamento. E quando eu tenho esse engajamento, eu começo a atribuir memórias, eu começo a relacionar lugar com sensações em um determinado espaço construído. E aí eu começo a trazer essa pessoa ou esse colaborador para dentro desse espaço com maior engajamento. E claro que se eu me sinto melhor num espaço, eu engajo mais, eu produzo mais, eu me sinto pertencente àquele local. Então a gente, por meio da arquitetura, começa a trazer algumas especificidades que a gente consegue fazer essa pessoa produzir mais e melhor. Então esse painel, por exemplo, ele está dentro de uma sala de relaxamento. A gente mantém a questão, por exemplo, dos bombeiros, que aqui é importante. O que é essa sala, para vocês terem ideia? Nessa indústria, a gente traz alguns ambientes onde a pessoa também pode bloquear esse contato visual para que ela também produza. Então, às vezes, eu quero ler alguma coisa, eu quero responder um e-mail. Eu posso, sim, estar em um local que o meu corpo, né? Então, a minha mecânica biológica pode estar relaxada, e aí se vocês verem a inclinação dessa poltrona, quando que eu estico essas pernas, eu começo a liberar hormônios de relaxamento, eu começo a ativar o meu sistema parasimpático, que é do relaxamento do corpo. Quando eu faço isso, eu entro num momento de restauro emocional, físico e biológico. Então, qual é a validade de ter isso no ambiente corporativo? O meu colaborador
tendo a liberdade de ter esse bloqueio visual para que ele tenha essa privacidade, ainda assim produzindo, eu consigo no final do dia ter um equilíbrio melhor para ele. Isso é muito valorizado na Europa, em especial na Suíça, porque 5 horas da tarde realmente todo mundo vai embora do escritório e todo mundo foca na sua vida pessoal. E às 8 da manhã está todo mundo lá focado em trabalhar. Então, ao contrário um pouquinho da nossa cultura brasileira de trazer muito do pessoal para o escritório ou levar trabalho do escritório para casa, eles têm essa limitação muito forte da própria cultura, não só da indústria farmacêutica, mas do local em si. Então, é muito importante, a gente entendeu essa demanda, é muito importante ao longo do dia eles terem essas pausas, esses respiros mentais dentro desses espaços. Uma outra área que a gente traz isso também, aí é logo no hall, quando a gente chega nesse andar dessa indústria, nós trouxemos o design biofílico, que é basicamente trazer alguns elementos da natureza para o ambiente construído. Então, na pós vocês vão ter bastante informação, bastante conhecimento de uma forma profunda sobre isso, mas basicamente aqui para compartilhar com vocês, olha aqui eu falando de cores mais saturadas, então a gente está trazendo o amarelo, o verde, ainda assim mantendo o chão como se fosse uma areia, trazendo novamente aqui a madeira, e dentro disso tudo, as próprias plantas, que aqui no caso são plantas naturais, tem todo um tratamento para isso, e aí nós mensuramos também, dentro desse ambiente, a própria produtividade e autopercepção de bem-estar dos colaboradores. A fundamentação disso foram estudos científicos que apontavam 15% de melhora da produtividade e também redução do estresse quando eles estão em um ambiente quando tem elementos da natureza, mas aqui no nosso caso, essa autopercepção foi de 25%. Então a gente conseguiu ter aí alguns níveis acima do que os próprios artigos onde nos embasaram para essa estrutura trouxeram, né? Tem mais alguma coisa, Paty? Você quer que eu dou sequência aqui, trago depois? Como que você acha que fica melhor para o pessoal aqui? Eu acho que você pode dar sequência, Jé, porque aí já vai, Legal, assim, já vai fechar, né, todo o assunto mostrando, né, os ambientes, bacana, né? legal, bacana. Então, ainda aí a gente falando dessa questão de produtividade, mostrei para vocês uma área de relaxamento, e aí a gente também pode falar de foco. Então, ao mesmo tempo, muitas vezes a gente precisa ter uma reunião mais particular, né, com um conteúdo mais sério, que a gente não quer compartilhar com os nossos colegas aquilo que vai ser dito, às vezes questões de valores ou algum projeto, né? E também a gente pode, às vezes, ter uma dificuldade em engajar ou focar quando a gente está num ambiente amplo. Isso existe, tem muitas questões em relação a TDAH, até algum espectro autista, agora que a gente está começando a ter mais conhecimento dentro desses tópicos na vida adulta, então a gente encontra essa demanda no ambiente corporativo bem forte hoje, então precisamos ter várias formas de layout de sala, inclusive layouts de maneira mais individualizada. Então, aqui é uma sala de foco, ainda assim a gente traz cor, a questão do azul, lembra que eu falei das texturas, eu não quero roubar a atenção dessa pessoa, então na frente dela eu mantenho algo neutro para que ela de fato foque no computador. A questão do tamanho da tela, a gente já sabe também que é um elemento que ajuda ou atrapalha esse foco atencional. Aqui uma questão ergonômica muito forte dentro dessa indústria é a mesa que tem a automatização para a altura. Então, hoje a gente sabe, todo mundo não tem 1,70 m, 1,65 m, 1,80 m, né? Cada um tem a sua variação, e é importante que o mobiliário, dentro do possível, siga isso. Então, por exemplo, essa mesa, ela tem o ajuste de altura, e essa equipe tem um treinamento para saber qual é a sua altura ideal. Tem alguma pergunta, Carolina? Acho que não, acho que foi sem querer. E aqui, novamente, a gente falando de mobiliário, então, se eu estou em uma poltrona, que apesar de me abraçar
ter as formas mais orgânicas, né? Essa sensação de eu estar acolhida. Se vocês prestarem atenção, a coluna dessa pessoa vai estar ereta. Então, quando eu estou numa postura mais ereta, eu libero os hormônios que me deixam mais ativa. Eu acabo ativando meu sistema simpático, que é aquele sistema que me deixa ativa, dilata a pupila, eu estou, né, de uma maneira mais engajada com foco nesse ambiente. De novo, essa é uma sala onde a porta, o fechamento é de vidro, para que não dê uma sensação claustrofóbica, porque a gente tem que ter esse contato visual, uma referência externa, porque senão a nossa amígdala, que faz parte do nosso sistema límbico, né, como se fosse o alerta do nosso corpo, ela fica ativa, então a gente pode começar a ter a sensação de medo. Então, para evitar isso, a gente já tem muito embasamento que mostra isso pela questão neurocientífica, a gente traz uma porta de vidro, porém com uma cortina translúcida, porque a gente consegue manter a privacidade, mas ainda ter uma referência externa, dando essa segurança. E aí um outro ambiente também que vale a pena comentar com vocês é a cafeteria desse lugar. Então aqui é encantador, eu amo essa área, eu trabalhava muito lá, porque é uma cafeteria, mas ainda assim as pessoas ficavam nela trabalhando, levavam seus laptops e ficavam ali horas fazendo reuniões, apresentações, organizando os e-mails, e isso aumentou a venda dessa própria cafeteria. Então, vale uma estratégia também, às vezes, quando vocês forem trazer ambientes mistos, prédios residenciais, só que às vezes com uso misto, quando a gente traz um ambiente de venda, um ambiente comercial, com a natureza, com esse design biofílico, com as formas curvas, com a madeira, de uma maneira criativa, não aquela coisa checklist, né? Mas de uma maneira criativa, traz engajamento. As pessoas consomem mais, acaba vendendo mais, e as pessoas, não só pensando na questão de venda desse comércio que está aí, dessa cafeteria, mas também essa própria pessoa que está utilizando esse espaço, ela está se sentindo bem. Como que a gente sabe disso? Porque acaba liberando hormônios e ativando essa parte aqui, que é o nosso córtex cingulado, que é a percepção de beleza. Então, aqui a gente tem uma imagem cerebral que mostra que quando nós estamos em ambientes que são amplos, com a natureza, com uma iluminação adequada, um ambiente que nos engaja, esse córtex cingulado, ele é ativo. E quando mais ele é ativo? Quando a gente ganha dinheiro, quando a gente come chocolate. Ou seja, essa é uma percepção do nosso corpo nos dizendo: este lugar é agradável, este lugar você pode ficar, ele te passa segurança. Então você começa a ter os seus colaboradores produzindo mais de uma maneira que eles não, muitas vezes eles nem percebem, a gente fala intuitivamente, mas o design está trazendo tudo isso. E se eu for para uma escala menor, trazer para vocês também esse exemplo, esse mês a gente vai entregar uma clínica de estética e dermatologia aqui em São Paulo, em Moema, aonde eu não tenho o vídeo ainda pronto, porque está uma bagunça que vai inaugurar agora esse mês. Mas foram as mesmas estratégias no sentido de trazer as formas. Essa aqui é a recepção. Nós trouxemos então um balcão curvo com café. Por que o café? Se a gente olhar esse outro lado que tem esses muxarabes, né? Que abre e fecha essa porta. Qual foi a grande sacada quando eu fiz a apresentação para cliente? Desenhar a sala dela, e quem trabalha com arquitetura da saúde sabe que isso é um grande desafio por conta das normas, desenhar a sala dela com a iluminação. Porque o andar que ela está nesse prédio em São Paulo, a gente pega uma faixa de luz muito boa ao longo do dia, e conforme essa luz penetra na janela e bate no muxarabe, esse desenho ele vai modificando ao longo do dia. Então, a gente começa a cuidar da saúde não só do paciente que está ali na sala de espera, mas também das meninas da recepção que trabalham ali 6, 8 horas por dia. Então, é um ambiente dinâmico, a gente veste o ambiente com a iluminação. E essa portinha de muxarabe que vocês estão vendo aí do lado esquerdo, que abre e fecha, vai para uma sala de negociação. E aí, de novo, a gente focando nos negócios dessa cliente.
Temos estudos que apontam que o aroma de café induz as pessoas a fecharem mais negócios, a fecharem mais contratos. Então, é por isso que a gente está trazendo o aroma do café exatamente entre a área de espera e a sala de negociação, desenhando tudo isso com a própria iluminação natural. Nessa área aí também do café e recepção, nós estamos trazendo algumas árvores, só que aí são árvores preservadas, então naturais, que passaram por um processo de preservação por conta das normas, a gente não pode ter planta natural nesses ambientes, mas para que tenha mais coerência cerebral, porque o nosso cérebro o tempo todo ele está decodificando o ambiente, e tem que fazer sentido, porque senão dá aquela cara de fake, e aí a gente já quer se afastar. Então, essa árvore tem que ser de uma boa qualidade, a cliente foi lá, escolheu, pegou, né, sentiu a textura, mas nós colocamos caixinhas de som, onde vai passar sons de pássaros e água corrente, de uma forma não repetitiva. Por que que é importante essa repetição? O nosso cérebro, ele capta, ele compreende aquilo que é mecânico. E aí, o porquê que a gente está trazendo exatamente esse som e não de uma música clássica? Bom, porque os estudos apontam que esse som dos pássaros cantando e da água correndo de uma maneira não artificial, né, não mecânica, a gente ativa de novo o nosso sistema parasimpático, então o nosso relaxamento. Então, aquela pessoa que está lá, está tensa, está ansiosa, que vai passar por uma consulta, tem muita gente que quer fazer tratamento estético, botox, preenchimentos, e tem medo de agulha. Então, a gente começa a tratar essa paciente que está ali em relaxamento, desde a sala de espera para poder acolher ela. Tem uma outra imagem também dessa clínica, que é logo na recepção. Essa porta aqui de fundo é a entrada. De novo, aqui a gente tem um mocharabe ali, de um outro lado, para poder dar uma privacidade, que seria a entrada secundária. E essa cliente, ela é muito instagramável, digamos assim. Ela ela produz muito pelo Instagram. Então, é muito importante a gente também entender essa necessidade do negócio. Ela quer atender bem o cliente que está lá, mas ela quer divulgar aquilo que ela produz, aquilo que ela atende. Então, não veio como uma demanda, mas no briefing eu acabei captando isso e ofereci a ela vários locais aonde sejam instagramáveis para as clientes dela. Então, esse é um dos locais, assim que a gente entra, tem essa parede vertical. Esse balanço não é ao acaso, é porque quem senta nele já ativa o sistema vestibular, então eu começo a mexer no equilíbrio dessa pessoa, isso engaja, gera emoção, e a emoção é uma super cola para a memória. Então a pessoa que está ali na recepção, que chegou, já não foi aquela coisa tediosa, foi mais diferenciado. E aí tem uma brincadeira ali com QR Code e tudo para poder divulgar o trabalho dela nas redes. Mas isso tudo para apontar para vocês o como é importante a gente ir além daquilo que é pedido. Eu brinco muito que na arquitetura a gente precisa ler aquilo que não é dito, sabe? Ouvir o que não é dito, ler o que não foi dito e traduzir isso em ambientes construídos, trazendo engajamento, entregando melhor ali para os nossos clientes. E é isso aí que a gente espera entregar, não só na pós toda, né? Mas aí uma honra para mim estar com vocês nesse curso aí, recebendo vocês, introduzindo vocês de uma forma bem profunda e bacana. Perfeito, Jéssica, a gente que agradece, é uma honra mesmo, tanto você quanto Betina e os outros professores também. A nossa ideia é fazer esse primeiro bate-papo aqui, depois fazer com outros professores também, para o público poder entender, né, melhor. A gente teve uma questão muito grande durante, né, a venda do curso, a preocupação das pessoas em saber se, olha, mas eu vi que a pós é em Neurolight, mas ela é inteira, vai falar sempre sobre isso. Então, assim, vocês podem ver, né, que no currículo da pós são várias áreas, né, que foram colocadas. Então, saúde, que vai ser a área que a Betina vai ministrar, residencial, eu vi que teve uma pergunta que eu já vou vir para a pergunta aqui também,
comercial, corporativo, todas as áreas. A gente vai falar, claro, né, da parte da iluminação, a base da iluminação, a teoria da iluminação, a escolha dos equipamentos, né? A base teórica, eu digo, né, de a gente saber poder escolher os equipamentos e tudo mais, mas sempre explicando ao longo do processo o porquê da iluminação, né, favorecer ali o indivíduo naquele espaço, seja ele qualquer, né, tanto a área de saúde quanto a área ou comercial, tanto quanto a área residencial também. Então, assim, toda a pós vai ser voltada para isso de fato, para a gente poder realmente fazer uma pós diferente, né, e que seja explicativa nesse sentido mesmo da iluminação e saúde. E a base disso tudo, já vindo com uma pergunta aqui, ó, eu até quero jogar isso aqui para a Betina responder também, mas já vou dar uma introdução aqui. O José, deixa eu só ver aqui o nome dele que eu perdi aqui, peraí. José Antônio de Curitiba, obrigada aqui pela participação. Perguntou, né? Ele falou que ele é arquiteto, residencial e comercial, e ele queria entender como que o Neurolighting, como que atua, né, nessa área o Neurolighting. Eu já vou passar para a Betina responder aqui, mas já falo para vocês assim. Peraí, que tem uma outra pergunta para a Jéssica também aqui, mas peraí. Deixar aqui certinho. O que acontece? Para a gente poder, só uma introdução básica aqui para a Betina depois responder. Quando a gente vai fazer iluminação, independente de neurolighting, neuroiluminação e neuroarquitetura, quando a gente vai fazer a iluminação de um espaço, a gente tem que entender para que vai ser aquele espaço, né? Qual é a função dele, seja ele residencial, seja ele, né, comercial, corporativo, etc. Qual é a função dele? E a gente precisa saber normalmente, né, precisa saber do layout dele, para entender exatamente o que vai ser iluminado ali. E aí a gente, então, começa a fazer as escolhas da iluminação. Quando a gente fala de neurolighting, neuroiluminação, a gente também vai precisar disso. E no nosso curso, a gente começa o curso, né, com a neuroarquitetura, para justamente já trazer a neurociência aplicada, né, à arquitetura, a neuroarquitetura, para vocês poderem ter, no início da pós já, a base de como fazer depois a iluminação. Então, para a gente poder trabalhar com a iluminação depois, a iluminação de equipamentos, a iluminação do neurolighting, né, trazendo essa parte, né, da saúde, a gente tem que ter a base formada ali para poder iluminar. Então, tem que ter o layout ali do espaço. E aí vocês vão entender ali já, vocês já viram, né, a explicação da Jéssica aqui, perfeita que ela deu, o tanto de informação que tem para vocês poderem fazer os espaços, o layout desse espaço, realmente, né, efetivo e que realmente ajude, né, contribua para a melhora ali de quem está usufruindo daquele espaço, né? E aí sim, logo depois disso, vem a iluminação. Então, só para a Jéssica poder encerrar, a Kelly, né, que perguntou aqui, como eu sei o tamanho ideal da tela, nesse caso de reunião e trabalho pensando no foco, Jé? Depois já passo para a Betina. Bom, Kelly, eu vou responder essa pergunta contando uma história que aconteceu. Era na pandemia, uma psicóloga entrou em contato comigo para vocês verem que esse ramo, ele vai além do cliente final pedindo um projeto para vocês. Então, uma psicóloga entrou em contato comigo do Porto, falando que ela tinha um paciente autista, ela já acompanhava meu trabalho há bastante tempo, e ela achava que a minha abordagem poderia auxiliar ela em um determinado ponto específico do atendimento dela com a família. Bom, qual era o ponto? O menino, ele tinha um determinado grau de autismo, e ali quando as escolas fecharam na pandemia, ele estava indo bem, ele já ia para a escola, ele estava numa adaptação, porém, quando começou para o homeschooling, ele decaiu muito, assim, ele começou a não conseguir mais acompanhar, e ela começou a ter uma dificuldade muito grande de segurar ele. Bom, e aí foi onde ela acabou me chamando. Vou responder a sua pergunta em relação à tela, mas para você entender, não é algo específico. De novo, a gente tem que ir pelo global para conseguir entender a necessidade dela. Então, o problema era comportamental. O que acontecia nesse comportamento? Eles estavam falando em relação à escola, a atenção, o foco, e entre outras crises que ele vinha tendo. Então, eu entendi a rotina da família, como era onde ele dormia, quais eram as atividades que ele executava, como estava esse ambiente. E aí, mergulhando aí na sua pergunta, aonde ele estava tendo essas aulas? No celular da mãe
na sala. Então, o foco atencional dele era completamente dividido entre vários pontos. Apesar da gente se gabar na nossa sociedade, que a gente é multitask, né? Ai, fazemos várias coisas ao mesmo tempo, a verdade é que a gente faz várias coisas de uma forma perdendo a qualidade de todas elas. Porque o ideal é que a gente faça uma coisa de cada vez, porque todo o nosso foco atencional está direcionado para um ponto. Apesar da gente conseguir fazer duas coisas, a gente está perdendo a qualidade delas. Então vamos lá. A partir do momento em que eu organizei, tirei essa criança, ele tinha 9 anos de idade na época, tirei essa criança da sala, onde está todo mundo passando, o irmão jogando bola, a moça da limpeza ajudando, tirei ele, levei ele para um outro canto, aumentei essa tela, ou seja, facilitei, olha aqui para mim, como se fosse a tela gritando para ele, né? Olha para mim, ao invés do celular, que é uma área muito pequena, a gente já levou para a televisão. Então a gente espelhou Muito dos essa. participantes. Acho que o Christian tem alguma pergunta? A gente espelhou essa questão a tela do celular para a televisão, aumentando muito a disponibilidade de engajamento dele. E ali, qual foi a estratégia além do tamanho da TV? Da tela da televisão. Colocar de fato uma mesa, uma cadeira, de maneira que ele ficasse ereto de frente para a professora que estava ali espelhada na TV. Então a gente tem que ter essa percepção. Eu não vou te falar em centímetros, mas quanto maior, maior o foco. Por isso que o cinema é aquela tela imensa, é escuro ao redor, porque você direciona o foco para onde você quer. Então é isso que é importante. O celular o foco é zero, não à toa que no celular a gente engaja mais com shorts, que são segundos, né? Pouquíssimos segundos ali que você precisa de informações superficiais. Tem estratégia para que a gente amplie esse foco sustentado, essa atenção sustentada. Então, a gente também vai poder aprofundar em relação a tudo isso. Mas para você saber quanto maior, maior a captação da atenção. Aí depois você tem que brigar com o tempo, porque o nosso tempo atencional também ele tem uma limitação, mas o bom motivo é que ele é treinável. Perfeito, Jéssica. O Christian Nascimento, que entrou aqui agora há pouco também, é professor nosso também, né? E depois a gente vai fazer um webinar com ele também, com outro professor, para poder explicar um pouquinho mais também do trabalho dele para vocês. Betina, o José Antônio, de Curitiba, que foi a pergunta que eu te falei aqui, ele falou que ele é arquiteto residencial e comercial, e como seria Neurolighting nessa área? Como é que poderia aplicar, né? Como é que a gente faz, né, o processo para poder aplicar a iluminação, o Neurolighting, né, no residencial e comercial? Certo. Bom, eu gostei de ouvir a Jéssica, né? Porque, assim como a Jéssica, a maternidade de uma criança atípica me fez também buscar uma série de aprendizagens, né? Então, acho que a gente compreender o cérebro, né, em todas as questões do nosso dia a dia, tem mais, digamos, atitudes mais assertivas, né, em relação ao comportamento. Então, isso pode ser aplicado em sala de aula, né, Jéssica, em todas as questões, assim. Então, eu enfrento isso na minha casa também, né, de manter o foco, e a gente vai por essas estratégias aí de um mínimo de estímulo, né. Mas respondendo a pergunta, né, sobre como isso é aplicado, eu acho que assim, a questão, assim, da palavra neurolighting ou neuroarquitetura, né, é um termo que a gente tem ouvido de uma forma mais recente, né? Mas isso não significa que toda a arquitetura que foi feita até agora, né, não tenha um impacto sobre as questões cerebrais, né? A diferença é que hoje, ao compreender isso de uma forma mais organizada, mais sistematizada, a gente pode alcançar mais sucesso, né? Então, aquilo que os grandes mestres da arquitetura faziam de uma forma intuitiva e causavam essas respostas de comportamento, de aproximação, né, ou repulsão, que a gente chama também, elas sempre existiram, né? O que não existia tanto era a compreensão de como o cérebro funcionava, e isso avançou nas últimas décadas bastante, esse estudo do cérebro.
E eu sempre digo que uma das áreas que é mais visível isso, o que se apropriou primeiro desse conhecimento da neurociência foi a educação, né? Então, hoje a gente já tem áreas chamadas neuropedagogia, onde se procura entender como que a pessoa, o cérebro aprende para que se sejam formuladas estratégias de ensino mais eficazes, né? Então, numa loja é mais ou menos a mesma questão, né? Se a gente sabe, por exemplo, que as pessoas tendem a ir do local mais escuro para o local mais claro, por exemplo, se eu tenho uma loja muito comprida, né, as pessoas às vezes podem entrar na loja e ficar mais na área de entrada. Mas se eu preciso fazer com que essas pessoas percorram esse espaço da loja, e ao percorrer um espaço, esse percurso ser mais longo, eu possa otimizar, por exemplo, as compras por impulso, né? Eu posso fazer com que o fundo da loja ele seja sempre mais iluminado do que a frente, né? E complementando esse reforço para que haja esse deslocamento da loja até o fundo, a gente normalmente coloca, às vezes, o balcão caixa-pacotes lá no fundo, né? Então, nunca é uma estratégia isolada, né, para atender uma questão só. Então, é o cheiro que tem na loja que vai fazer a gente entrar ou não, né? Outra questão que é muito clara, assim, eu acho que uma das áreas mais fáceis da gente entender como a gente pode, entre aspas, manipular, né, o comportamento e gerar um comportamento de consumo, né, é analisar, assim, a questão desse processo de o que leva a pessoa a decidir pela compra, né? Então, por exemplo, a gente não sei se todo mundo, mas eu muitas vezes passei numa loja e falei, nossa, essa loja parece ser muito cara, né? Eu olho a loja, mas eu não vi o preço do produto, e eu não entrei na loja, mas eu penso assim, talvez meu poder aquisitivo não seja para essa loja, né? E às vezes pode acontecer da gente entrar numa loja, achando que ela é um pouco mais, digamos, popular e o preço ser caro, né? Então, o que que acontece? A gente cria inconscientemente algumas combinações, né, do que eu chamo atmosfera do ponto de venda, né? O que que é essa atmosfera? É essa primeira impressão que a gente tem desse espaço com todos os sentidos envolvidos, ou seja, é aquilo que eu entro, eu gosto do que eu vejo, eu gosto da iluminação, mas eu não fico analisando racionalmente, eu simplesmente me sinto bem naquele local e sinto vontade de entrar naquele local, né? Então, existem, por exemplo, os estudos que mostram que lojas que têm uma iluminação mais uniforme, sem muitos focos, uma iluminação geral um pouco mais branca, né, elas tendem a ser lidas como lojas com produtos mais populares, lojas com produtos mais baratos, né? E reforçando, por exemplo, tem estudos que mostram que o cheiro de pipoca, né, é um cheiro que induz as pessoas a acharem que aquilo é uma loja mais popular. Ao contrário, digamos, na outra ponta da matriz, a gente tem uma joalheria, por exemplo, né? A joalheria, a iluminação é toda mais suave, eu tenho muito mais focos em cima dos produtos, junto com todo o layout da loja e com toda a questão expositiva, né? Eu tenho menos produtos ali, eu tenho produtos que, ao receberem um expositor individualizado com uma iluminação focada, elas passam essa imagem de serem produtos mais exclusivos, né? Então, assim, se eu tenho um cliente que tem um produto que é mais popular, mas eu resolvo usar todo o meu conhecimento em iluminação e fazer aquilo uma apoteose luminotécnica, né? Eu posso estar fazendo de uma forma errada, eu posso estar contradizendo, né, um pouco a imagem da loja em relação ao próprio posicionamento do negócio desse produto, desse cliente, né? Então, quando a gente conhece mais ou menos essas estratégias ou como as pessoas leem os espaços, pelo seu cheiro, pelas suas texturas, pela sua forma de iluminação, né, nesse conjunto, que apesar da gente ter os estímulos por canais separados, né, eu tenho o nariz, o ouvido, o olho, eles são interpretados no cérebro de uma forma conjunta, né?
Então, eu nunca posso separar esse estímulo e dizer, não, foi só isso, foi só aquilo. Na verdade, é esse conjunto aí, que se a gente normalmente chama de atmosfera, né? Então, nesse sentido, a gente consegue projetar lojas, que sejam talvez mais eficazes para promover comportamento de consumo, né? Então, as formas, às vezes, com que a mercadoria está iluminada faz com que as pessoas toquem mais no produto, né? Ah, chamando atenção para algumas coisas. E ao tocar, a gente pode aumentar a chance da pessoa decidir pela compra, né? Por exemplo, se a pessoa pega uma mercadoria no salão de vendas, né? E o provador, que é o local onde normalmente há a decisão da compra, né? Ele tem iluminação com tonalidade de cor muito diferente, índice de reprodução muito diferente do salão. Muitas vezes essa decisão de compra ela não se efetiva, né? Porque a pessoa pegou porque alguma coisa visualmente atraiu, mas quando chegou lá no provador, o provador era diferente do que ela tinha visto, né? Então, essa coerência dos espaços dentro do ponto de venda, em termos, no meu caso específico, que eu estudo um estímulo específico, que é a iluminação, ela é muito importante, né? Porque as pessoas, ela tem que poder avaliar aquilo, né, da forma mais correta. E questões, assim, básicas que a gente vai aprendendo de iluminação, que às vezes não tem necessariamente uma resposta, um estudo sobre como é que o cérebro interpreta, mas tem a ver com a própria visão. Por exemplo, eu vou fazer uma ótica, né? Se essa ótica que ela vende, por exemplo, produtos de óculos de sol, se eu tenho uma iluminação muito suave, eu não vou perceber, né, a tonalidade, real tonalidade daquela lente, daquele óculos, né? Então, muitas vezes, para fazer uma, uma venda em que as pessoas realmente vejam quanto escuro é aquela lente, para que elas possam decidir se elas querem aquilo ou não, eu preciso ter uma iluminação que simule um pouco mais a luz do dia, né? Então, assim, são pequenas estratégias que a gente vai ao longo da vida acumulando em conhecimentos, né? Ou porque a gente projetou e determinadas coisas foram muito bem sucedidas, ou porque a gente estudou alguns experimentos em relação ao comportamento de consumo que indicam que certas estratégias funcionam melhor que outras, né? A gente também tem as questões culturais, como as pessoas interpretam determinadas situações, né? Então, a gente sabe que no sul, aqui onde eu vivo, a gente tem mais dias nublados, então, e dias frios, a gente tende a procurar lugares com uma iluminação mais morna, mais amarelada, né? Enquanto se a gente for para locais lá em Salvador, que o padrão do céu é um padrão de uma iluminância muito mais alta, o padrão de referência é uma luz mais branca. Então, as pessoas gostam mais daquilo que elas estão adaptadas como indivíduo, né? Delfina, Então, essas são coisas que a gente vai percebendo, né? Oi? posso Alguém? falar um pouquinho sobre. Eu sou Isa aqui de Salvador. Oi, Isna. Eu tive algumas conversas já em alguns grupos sobre essa questão que sempre se fala sobre essa questão da luz branca, como se a gente aqui no Nordeste usasse assim, tipo, 80% a luz branca. E isso não é verdade. Não é verdade. Aham. É só, realmente tem essa sensação de mais frescor, mas é uma coisa assim que eu trabalho há 28 anos com iluminação. E eu só senti isso logo que eu comecei, naquela época do apagão, que era Uhum. aquela febre da fluorescente, e as pessoas achavam que fluorescente só servia se fosse brancona mesmo, e era isso mesmo. E é mais assim, para interior, cidadezinhas bem pequenas, bem 20 mil habitantes, 30 mil habitantes, mas na capital, eu estava conversando outro dia com Lindaci e Uhum. com a outra pessoa do Nordeste também, que são de outros estados, que falam a mesma coisa, que há um certo, digamos assim, folclore. É, um É, estereótipo. talvez, um estereótipo. No interior isso realmente acontece, mas áreas de praia não acontece. Uhum. E é uma coisa que já aconteceu muito.
mas já tem bem uns 15 a 20 anos que não é assim. É bom ter o teu depoimento, mas assim, o que a gente sabe da própria indústria de iluminação, né, Uhum. é que, por exemplo, é muito mais procurado, né, as lâmpadas mornas Sim, no sul do que no norte e nordeste do Brasil, sim. né? Então, assim, As grandes lojas de materiais de construção compram isso. realmente bem mais. Eu já trabalhei em rede home center Uhum. e realmente comprava-se bem mais, mas não é aquela. Se você vai trabalhar com um projeto do mundo de arquitetos e designers no Uhum. Nordeste inteiro, não, não é o que se usa. Mas eu acho que tem uma diferença também, Isa. É claro que as coisas podem ir mudando ao longo do Sim, tempo, sim, claro. nada Eu estou é, falando assim, um depoimento que não é nada fechado, né? Eu estou falando da mas percepção de trabalho, de vida mesmo, durante essa caminhada. Mas assim, tu não acha que, por exemplo, essas escolhas de uma iluminação mais morna, que possa eventualmente até ter uma coisa de mais sofisticação, né? Um pouco aquele exemplo que eu estou falando do mercadão com a luz branca azulada e uma joalheria, um restaurante mais sofisticado com uma luz mais amarelada, eles não sejam um pouco produzidos por, digamos, arquitetos e luminotécnicos, ou seja, uma uma escolha um pouco mais, não vou dizer elitizada, mas Sim, entre o que a entendi. população compra e o que um luminotécnico propõe, né? Sim, Eu eu acho estou que falando tem assim, essa em termos, diferença. tem, realmente, em termos de povo, né? Pessoa que Ah, faz por conta própria, sim, claro. então, assim, Mas já, eu já acho que tem. Oh, desculpa, vai lá, fala. não, eu já lhe interrompi, deixa você falar. Não, não, não. Pode falar, Isa. Tem essa coisa assim do o povo, de modo geral, prefere. Mas se você senta e conversa, porque na época que eu ordenei essa rede de home center, eu sempre sentava e conversava com os clientes, Uhum. né? Por que que você quer usar a luz branca? Você quer chegar em casa e ficar tão excitado quando você veio do trabalho? Ou você prefere que uma luzinha se lhe abrace, lhe aconchegue? E aí, quando você vai explicando, as pessoas entendem, compreendem. Agora, assim, não é que vai se dizer assim, vou usar 2.700, 2.400, não, é 3.000K, é o amarelo da gente. É A gente, o nosso amarelo vai um pouquinho mais para baixo, né? exato. Porque assim, ó, é que tem várias questões que perpassam essa escolha da tonalidade, né? Uma delas é também a idade da pessoa, né? Sim, Então, claro. por exemplo, aqui no sul, é quase assim um crime tu botar uma luz azulada na casa de uma pessoa, né? E todos os luminotécnicos ficam tentando convencer aquela pessoa de que ela tem que adotar uma luz mais amarelada. Só que aí, se a gente entende a fisiologia do olho, Sim. fisiologia do envelhecimento do olho, né? Já é Em uma que há outra, uma esse outra. amarelamento das lentes, ressecamento de todo o humor Sim, vítreo ali que fica sim, mais amarelado, as sim. pessoas de mais idade, elas precisam de uma luz mais Preciso. branca para enxergar a mesma coisa que a gente Eu está já, enxergando. eu já sou de mais idade, eu tenho 63. Não, mas eu também falo, porque assim, ó, eu já operei meus olhos e eu já troquei o meu Sim, cristalino, né? sim. E eu sempre conto que a experiência mais interessante foi entre uma cirurgia de um olho para o outro olho, teve 15 dias, né? Sim, Então tem eu um fiquei intervalo. aquele tempo que eu passava o tempo inteiro assim, ó, olhando como é que eu enxergava o olho antigo e o olho novo. Eu passava o tempo inteiro nos lugares assim, e é impressionante a diferença. Assim, as cores são mais vivas no olho, né, com a lente jovem. Então, isso também, então, não é só um Me fator, conta. às vezes, na Não é um escolha, fator só. né? E aqui, às vezes, as pessoas ficam tentando convencer que a pessoa tem que usar uma luz mais Precisa, amarela, né? mas só que a pessoa não está se dando conta que aquela pessoa já enxerga, né? E aí, ou também porque tem uma preferência pessoal. Eu já fiz casa de médico que era cirurgião e que ele queria luz branca
porque ele passava o dia inteiro ali, e era aquilo que ele gostava. Então, assim, essas coisas, assim, tem diferenças, né, que são sutilezas, mas o que eu digo, assim, que não é que todo mundo no Nordeste vai só usar luz branca, mas o que eu Aham. falo, principalmente o povo não induzido por um profissional que já tem mais, Não. entende um pouco disso, É. porque ele tem essa adaptação a uma luminância mais branca e mais, Que dá a né? sensação de que é mais frescor, né? Mais Não tanto a luz. frescor, mas eu digo a É, eu me intensidade da lembro iluminação. eu me lembro que meu pai, que morreu há alguns anos, ele dizia que só ia botar a luz branca, porque era mais fresca. E para Também ele, pode. a luz fria. Que luz fria? Pegue na sua fluorescente brancona aí para o senhor ver se está fria. É, Mas olha, vocês podem ver como o assunto é vasto, é amplo e tem assim é muita coisa para a gente falar e que durante a muita coisa pós a gente para vai falar sobre isso também. Complementando só um pouco o que a Betina falou sobre a parte da loja, até me veio aqui isso na cabeça para poder falar para vocês. A gente acha que só com layout, né, de mobiliário, a gente consegue fazer setorização, a gente consegue fazer ambientes, né? Só que com a luz também a gente consegue também demarcar e setorizar. Então é isso que a gente vai falar e que vai em todos os módulos da pós, né? Qualquer área, saúde, institucional, corporativo, comercial, todos. A gente vai falar muito sobre isso também, né? Então as questões, né, vão sendo colocadas aí ao longo da pós. Para quem perguntou, né, a pós começa, eu vi no chat aqui, ela vai começar dia 23 de agosto. São 12 módulos, né? Então, é um módulo por mês, um final de semana por mês, né? Após, que vai ser feito, né? Todo o trabalho durante o processo de aula, né? Então, não vai levar trabalho para casa, vai ser feito durante o período da aula para poder facilitar, né? A vida de todo mundo. É um módulo por mês, são 12 módulos, começa 23 de agosto, tá? Tem algumas perguntas aqui que a gente não vai conseguir responder tudo agora, mas eu vou pegar essas perguntas aqui e vou responder para vocês. Quem quiser pode, eu encaminho para a Betina, encaminho para a Jéssica, eu mesma respondo também. Quem quiser saber mais, pode mandar para mim no DM lá no meu Instagram. O meu, para quem não sabe, né, é Patrícia Fernandes Neurolighting. O da Jéssica, qual que é, Jéssica? arqui.jessica.carbone. E o da Betina? Eu tenho meu e-mail, tá? Assim, Pode porque falar. o meu Instagram, ele é pessoal. O meu Tá Instagram bom. profissional foi hackeado, que era Luz Eita, Integrativa, eu nunca mais consegui acessar. E eu uso o meu e-mail da universidade, é betina.martal, com um no final. Depois eu posso digitar ali, arroba ufrgs.br, tá? Vou botar ótimo. aqui Depois, se também. vocês quiserem colocar no chat aqui, ó, para ficar visível para todo mundo, Betina, pode pôr também, viu, Jéssica, também, tá? Aham. É, A Jéssica já pôs gente, ali. já pôs? Ótimo. É isso. Olha, eu agradeço muito a participação de vocês. É uma honra ter vocês duas aqui, uma honra ter todo mundo aqui com a gente também. Ficou até agora, né, do início ao fim aqui, né, do webinar. E, assim, vai ter muito assunto para a gente tratar. É muito bacana. Essa pós foi realmente pensada com muito carinho para poder atender a demanda de vocês. De tanto que eu recebi, né, isso no meu direct, né? Eu, em 2018, mais ou menos, 2019, eu registrei o Neurolighting porque eu queria um nome fácil para poder falar sobre a neurociência aplicada na iluminação. Então, neuro, né, de neurociência e lighting de lighting design. Então, eu juntei e registrei a marca por conta disso, já pensando futuramente, né, em fazer uma pós sobre isso, e finalmente agora aconteceu. Então, eu estou muito feliz, pensado realmente com muito carinho, eu espero todos vocês lá, viu? Obrigada, Patrícia, obrigada, Betina e Jéssica. Muito boa o assunto, né? A troca de vocês. Como eu falei no chat, amanhã a gente manda para vocês por e-mail o book, né, da pós, que vocês vão poder consultar toda a grade, toda a matriz curricular, todas as informações de quando começa, quantos módulos. Então, vocês recebem por e-mail. E qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem responder o e-mail que um dos nossos consultores vai entrar em contato com vocês, tá bom? E nesse mesmo e-mail vai o certificado de participação na palestra.
Obrigada, Tá. gente. Boa noite. Até mais, pessoal. Boa noite, obrigada, obrigada. Valeu, pessoal. Um abraço. Obrigada, Christian. Depois a gente vai fazer com você. Pode deixar. Valeu.